Olá, boa tarde. Meu nome é Lúcio Ortiz. Estou aqui para divulgar mais um conteúdo aí do meu canal a respeito de um tema muito, digamos assim, polêmico em alguns aspectos, mas que serve aí para a nossa reflexão deste vídeo. Pois bem, antes de mais nada, eu peço aí que sempre dê um like no canal para ajudar no impulsionamento do logaritmo do YouTube para a divulgação do trabalho. E também, quem quiser, sinta-se à vontade para compartilhar e comentar. Pois bem, baseado nos dois livros que vou falar aqui a respeito, vou falar hoje um tema sobre política. Os dois livros são livros, um da vertente da direita, A Verdade Sufocada, de Carlos Alberto Brilhante Ustra, e o outro livro, Tempo de Resistência, de Leopoldo Paulino. Um vai falar da vertente da direita e outro da vertente da esquerda. Antes de mais nada, política é um tema que sempre é recorrente em muitos aspectos da vida, da sociedade, da própria economia, e que exige, é claro, um certo posicionamento da minha parte, por ter feito um mestrado em políticas públicas na Unesp de Franca, e que vou deixar aqui também as minhas conclusões, que ainda tenho, assim, pelo que eu já estudei, pelo que eu já li, pelo que eu já vivenciei, tenho experiência de vida nesse sentido. Já fui candidato a vereador na cidade de Primavera, município de Rosana, no ano de 2000. Não tive uma boa votação, como poderia imaginar, pensava que eu ia ter pelo menos 100 votos, não foi isso, foi apenas 43, mas serviu como uma experiência, o que é viver, pretender postular a um cargo político. Então, falando da política em si, que muita gente não gosta de falar sobre o tema, tem nojo, tem repúdio, repulsa, por vários motivos, por causa da corrupção, por causa da sujeira, por causa dos interesses que existem, tanto a nível municipal, local, quanto a nível estadual ou nacional, federal, que muitas pessoas simplesmente têm um certo pavor a respeito do tema. Pois bem, antes de mais nada, pelos estudos que eu li tanto de livros da filosofia, quanto da ciência política, da economia e da sociologia, quando nós vamos tentar resolver os nossos problemas do dia a dia, da nossa realidade, a gente sempre recorre que as causas desses problemas sociais vêm da política. Exemplo, a questão da segurança pública. Ela, hoje, que está em voga em todo o país, a questão da sensação de segurança, da violência, dos altos índices de criminalidade, seja de assalto, furto, assassinatos e estupro, apesar das pesquisas estatísticas que tem a respeito aqui no estado de São Paulo, que eu tenho mais acompanhado, isso sempre decorre de falta de medidas, de políticas públicas que possam estar combatendo ou prevendo, fazendo um trabalho de prevenção a respeito. É um exemplo. Então, assim, qualquer problema, por exemplo, que relaciona a vida social, a vida pública em si das pessoas, sempre vai recorrer sempre à causa da política. No trabalho da igreja, das pastorais sociais, comunidades eclesiais de paz, verificamos que sempre os problemas das pessoas, questão de falta de remédio nas unidades básicas de saúde, problema da escola, da evasão escolar, do baixo rendimento dos alunos, sempre vai se voltar à questão das decisões políticas a respeito. Voltando para os teóricos, o Aristóteles, o grande filósofo, ele diz que o ser humano, o homem, é um animal político por natureza. A partir do momento que existe uma relação do ser humano com outro ser humano, seja da própria família, amigos, vizinhos, pessoas próximas, ou quem participa de alguma entidade da sociedade civil, seja sindicato, organizações não governamentais, associações, igrejas, nesses relacionamentos sempre vai ter situações de política. Esses relacionamentos vai ter situações de apadrinhamento, ou de convencimento, persuasão, ou de tradições, costumes, que sempre vai existir uma situação de alguém estar influenciando a outra pessoa ou determinada situação, conduzindo os negócios da vida pública ou os próprios negócios da vida privada, que também não deixa de ser uma política,
Coloco como, por exemplo, que quando nós escolhemos nossas roupas, as coisas que nós vamos consumir, a pessoa com quem a gente vai relacionar, quando vai escolher uma namorada, um amigo, você está vivendo uma situação política a partir do momento que você procura viver esse relacionamento. É claro que depois se torna mais no âmbito psicológico, do relacionamento familiar pessoal, né? Mas existe aí uma situação também, digamos, entre aspas, de política. Mas a política que nós vamos estar aqui nos atendo é a respeito da política institucional e das questões ideológicas. Então, tendo essa compreensão de que tudo na vida sempre vai ter uma situação política e de que aquela pessoa que não gosta de política vai ser influenciada, governada ou vai ser determinado por pessoas que gostam de política, que vivem a vida política, ela também vai ser ou vítima ou apenas coadjuvante da situação política, do cenário político. E isso requer, é claro, uma certa consciência da sua condição de classe social, também como ser humano, né, que na filosofia busca instigar o ser humano a ter uma vida mais participativa, protagonista da sua própria história e que muitas vezes vai recorrer também a situações políticas. E baseado nisso, então antes de falar sobre as vertentes ideológicas da política, vamos voltar aqui então aos livros que eu estou lendo, que ainda não terminei de ler. Primeiro livro, A Verdade Sufocada, de Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, que foi coronel do Exército Brasileiro, e que ele vai estar falando nesse livro aqui a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Né? Ele foi o comandante do DOI, do COD, do Exército, de 29 de setembro de 1970 até 23 de janeiro de 1974, período em que as organizações terroristas atuaram com maior intensidade no Brasil. Né? Aí ele conta que os órgãos de segurança derrotaram esses órgãos terroristas, né, denominados também comunistas, e que nesta luta armada, lamentavelmente, tivemos cerca de 500 vítimas de ambos os lados, um número bastante reduzido se compararmos com os demais países da América Latina que também enfrentaram o terrorismo. Além de relatos, né, ele procura desfazer mitos, farsas e mentiras divulgadas para manipular a opinião pública e para desacreditar e desmoralizar aqueles que as venceram. Em termos de linhas gerais, que até li a respeito, o coronel Ustra, ele diz o seguinte, que a esquerda no Brasil, né, começou mais assim de forma articulada a partir dos anos de 1920 a 1930, quando se criou o Partido Comunista do Brasil, que teve uma greve geral aqui no Brasil, né, de articulações de operários nas indústrias, e que começaram a ter influência da União Soviética, né, baseada na Revolução Russa de 1905 e de 1917, né, que se destituiu o sistema czarista lá da Rússia e implantou o sistema de sovietes, ou seja, os conselhos populares, e após isso transformou a economia que era capitalista, né, czarista no sentido, para uma economia planificada de Estado, em que o próprio Estado era o detentor dos meios de produção, né, e os modos de produção, que eram os funcionários, seja do campo, os camponeses, sejam do meio urbano, né, os operários e assim os demais prestadores de serviços, né, que ficaram assim de uma certa forma tutelados pelo Estado. Na realidade, o Estado que abastecia, o Estado que produzia, o Estado que buscou transformar, né, e promover o bem-estar das pessoas. Pois bem, na vertente capitalista aqui no Brasil, né, o Brasil começou realmente a ter a sua característica própria de um jeito liberal a partir praticamente do governo de Getúlio Vargas, em que ele estimulou a produção nacional e industrial. Na época dele, né, baseado aqui no livro também do Ustra, né, houve, é claro, uma perseguição ao Partido Comunista Brasileiro, né, que até se destituiu o partido em si por ser considerado cometerem atos de ilegalidade e de terrorismo, e que a esquerda se baseava e buscava, sim, né, uma revolução proletariada, do proletário,
né, e de instaurar o comunismo no Brasil. Uma das ações, né, que se tentou aqui no Brasil foi a famosa Comuna Prestes, né, que teve um grupo de pessoas liderado por Luiz Carlos Prestes, né, que fizeram uma grande trilha, né, comuna aqui no Brasil, mas que não deu certo para se instalar uma revolução, porque faltou adesão às pessoas ao projeto do ideário, né, do comunismo no Brasil, né, que assim dispersou o grupo, né. Baseado nisso, né, quando houve o golpe de 1964, que o Ustra acha que foi uma contra-revolução, né, da revolução que estava tentando se instalar no Brasil a comunista através de João Goulart, e também fala a respeito também de Jânio Quadros, ele diz o seguinte, que os militares tiveram que tomar uma providência para que os grupos armados de esquerda não instalassem ou procurassem promover essa revolução comunista. E houve as guerrilhas, né, do Araguaia, do Recife, em Minas, São Paulo, e que esses grupos foram considerados terroristas porque sequestraram autoridades, houve assaltos, assassinatos, fizeram seus próprios tribunais à margem da lei, né, seu próprio sistema de justiça paralelo, e que isso ficou considerado como algo marginal, né, por esses grupos de linha de esquerda armada, né, comunista em si. E ele diz que se demonizou muito a respeito do que os militares fizeram, né, como só eles fossem os vilões, os bandidos da história, mas que os próprios comunistas, o povo da esquerda, principalmente a ALN, Aliança Libertadora Nacional, que também foi também realmente terrorista e com suas atitudes consideradas criminosas. Então, é isso aqui que o Ustra diz a respeito, né, e que ele procura, digamos assim, desmistificar, né, da parte dele a respeito de que a esquerda não foi nada santa. Ora, de qualquer maneira, com o meu posicionamento crítico, por mais que ele procure colocar todos esses problemas da esquerda, que eu vou concordar no sentido de que houve ações extremas, jamais isso vai justificar as atrocidades da ditadura militar no Brasil. Que essa ditadura foi sim promovida pela direita brasileira através das suas elites militar, religiosa, econômica, né, dos próprios fazendeiros e também dos grandes industriais aqui no Brasil. E jamais se justificaria, né, as atrocidades que aconteceram, dos assassinatos, das torturas, da censura que houve no Brasil nesse período de 64 até 1985, né, quando se instalou a redemocratização no Brasil. Então é isso que o Ustra vem trazer aqui no seu livro, né, de várias ações que aconteceram da linha da esquerda. Em contraponto a este livro, né, Leopoldo Paulino, No Tempo de Existência, ele se inspira, né, em André Ristou, né, sobre os 21 anos de ditaduras no Brasil, um documentário, né, que aborda os anos de chumbo que o Brasil teve no período da ditadura. Ele vai dizer a respeito do golpe de 1964, né, que houve uma resistência por parte de grupos de esquerda, fazendo uma reaglutinação, e fizeram um movimento nas ruas até que aconteceu o racha no PCB, Partido Comunista do Brasil. Ficou um PCB e o outro PCdoB, né? Em 1968 houve a parte mais truculenta da ditadura com o ato institucional número 5, né? E que em Biúna houve o grande congresso dos estudantes e o fechamento, né, desse próprio congresso e da UNE, né? E como atuou a ALN, né, a Aliança Libertadora Nacional, até que chegou a sua queda e o seu cisma. Quando ele foi preso, ele foi exilado para o Chile, né, onde ficou lá na cidade de Santiago, depois foi para a Europa, mais precisamente na Dinamarca, voltou para o Chile de novo, esteve no Panamá e depois na Argentina, em Buenos Aires. E quando ele voltou para o Brasil, ele veio com um projeto de tempo de resistência, né, que agora eu vou estar lendo a respeito, né, de como que ele começou a esclarecer, elucidar, conscientizar as pessoas a respeito do problema da ditadura no Brasil, né, que foi considerada como uma das piores do mundo em termos de
de esquemas e sistemas de tortura. Então, baseado nesses 2 livros, o que eu posso dizer-lhes? Né? Tanto os extremos da direita e da esquerda não são bons para a sociedade em si, seja brasileira e qualquer outra que exista no mundo. Por quê? Porque toda vez que se torna ao extremo, procura se fundamentalizar como se fosse uma verdade absoluta no pensamento político. Na extrema direita, nós verificamos que o fascismo, por exemplo, quando ele coloca a hesitação do Estado, que faz uma economia de mercado em que o Estado tutela, ele chega no extremo de querer eliminar os oponentes, as vozes divergentes, que não combinam com uma democracia. Vivemos hoje num governo em que se fala muito em eliminar quem é do PT, quem faz parte de ONGs, quem é da ala progressista da Igreja Católica. Ataca-se até a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, o que é um contrassenso, né, se estamos vivendo numa democracia. Então, o problema da extrema-direita é querer se achar a dona da verdade, em que o Estado não admite, né, opiniões divergentes sobre o seu próprio sistema e de suas próprias decisões. A direita em si, digamos assim, não tão extrema, mas que procura seguir os moldes do capitalismo, é o pensamento do liberalismo, né, em que se defende a livre iniciativa, a livre concorrência, o livre mercado, e que, para isso, as pessoas têm que ter a sua liberdade de empreender, né? Também na esfera da direita fala-se muito da questão individual de cada pessoa, né? Que as pessoas têm todo o direito de vencer e progredir na vida, né? E que, para isso, precisam, por seus próprios méritos, alcançar esses seus próprios objetivos. Para os grupos de direita, é normal existir as diferenças sociais, que não tem como se resolver o problema do capitalismo, como a fome, o desemprego, a não ser por medidas sociais caritativas de uma forma verticalizada, ou seja, como se fosse o Estado dando uma esmola para as pessoas, né? Pelo menos esta é a visão da maioria do pessoal da direita a respeito, né? Quando se fala de políticas sociais, né? Não se busca promover uma sociedade em que o bem comum seja o patamar de todos, né? Exalta-se muito a liberdade a respeito, né, na vertente da direita, contudo, não apresenta soluções assim, ou propostas no sentido de resolver os problemas sociais do dia a dia. Por fim, na vertente da esquerda, o que nós temos? Ela tem a sua origem lá na Revolução Francesa, né, com os jacobinos, quando eles estiveram no poder, né, instalaram-se um estado de terror, né, matando-se muita gente, mas que depois recuperou-se a esfera da esquerda no sentido de buscar a vontade da maioria, né, das assembleias e conselhos populares, né, no caso soviéticos, lá da União Soviética, quando se baseou em Karl Marx para instalar o Estado socialista e depois o comunista. Outro ponto que tem que ser muito bem falado a respeito do que Karl Marx, né, deixou nas suas obras O Capital e o Manifesto Comunista, em que ele diz o seguinte, em que o capitalismo ele sempre vai colocar as pessoas dividindo em classes sociais, os dominantes em relação aos dominados, em que os dominantes detêm os meios de produção e detêm o poder de dominar os modos de produção através do proletariado, né? A sua influência e o seu poder. E que, neste sentido, para não haver a exploração de uma classe social em relação à outra, a própria classe dominada, que está na situação, teria que tomar consciência, né? E promover a sua revolução, né, da sua condição proletária para para se tomar os meios de produção que os capitalistas têm sobre si, né, para fazer uma revolução no sentido de que não existisse mais as lutas de classes sociais, em que as pessoas poderiam viver bem, produzindo os bens, né, e usufruindo e vivendo de uma forma harmônica na sociedade. Que para isso o socialismo seria o próximo estágio do pós-capitalismo, e no final viria o comunismo,
que extinguiria a figura do Estado, né, que faz lembrar mais o sistema da anarquia, mas não foi bem isso que o Marx quis dizer, né, que as próprias pessoas iam ser reguladas por associações populares e conceitos populares de uma forma mundial, não apenas em alguns países, mas teria que acontecer no mundo todo, né, chegar nesse último estágio, em que não haveria essas relações de uma classe dominando sobre a outra. Pois bem, depois de Karl Marx, veio, digamos assim, a humanização do capitalismo através das ideias de John Keynes e depois com o próprio presidente Roosevelt nos Estados Unidos, baseado também em Bismarck na Alemanha, né, que foi antes de Hitler, como também a lei dos pobres, que houve na Inglaterra no século XIX, né, de buscar do Estado fazer uma provisão em relação às pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social e que através de pensões, sistema de previdência, promovendo uma educação para uma grande maioria, sistema de saúde também, e nas políticas de assistência social para, digamos assim, diminuir, reduzir mais as desigualdades sociais nesse sentido. Em alguns países do mundo, procurou fazer isso de uma forma que não foi de forma violenta, que foram os países nórdicos da Europa, principalmente na Suécia, na Noruega, Finlândia, depois tem exemplo da própria Dinamarca e Islândia a respeito, né, de que o Estado impõe os impostos e através dos impostos faz um trabalho de bem-estar social para as suas populações, esses países. Esse modelo, ele se tornou, digamos assim, um norte para os demais países, principalmente os Estados Unidos e Inglaterra, mas o jeito deles, que não foi tão assim de grande modificação social, que aqui no Brasil se adotou pela Constituição Federal de 1988. E que o Estado, sim, claro, ele promove a livre iniciativa, a livre mercado, a livre concorrência, mas ao mesmo tempo ele busca atribuir à propriedade privada a função social e a busca da justiça social, através das políticas sociais que tem lá na nossa Constituição, né, quando fala sobre a criança, adolescente, da família, do idoso, dos povos indígenas, né, da própria educação, do desporto, da saúde, né, e que, nesse sentido, as políticas sociais seriam para promover o desenvolvimento nacional e buscar a erradicação da pobreza no país. Assim está na nossa Constituição de 1978, no qual eu, como advogado, eu acredito que os governos, né, o poder público tem que buscar, já que está assim nas disposições constitucionais. Então, baseado nessa ideia, hoje, né, o movimento da direita, ele busca mais defender o liberalismo em si, né, o livre mercado, e que tem a sua valia no sentido de promover o desenvolvimento econômico, né, do país e também das próprias corporações, mas ao mesmo tempo, né, os movimentos sociais, como as ONGs, né, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do Sem Teto, e os próprios sindicatos que buscam, né, a igualdade para que sejam feitas políticas públicas para uma grande maioria das pessoas. É uma vertente no qual eu pessoalmente acredito, né, que devemos buscar aí esse estado de bem-estar social que a gente vê na Constituição de 1988 no Estado Democrático Brasileiro, apesar do atual governo ser de uma linha mais de extrema direita, que não busca, claro, efetivar aquilo que está na nossa Constituição Federal, né? Favorecendo muito a questão do projeto ideológico do neoliberalismo, da redução do Estado, da privatização de estatais, e dar uma liberdade maior para os empreendimentos e os negócios, né, aqui no Brasil, né, atraindo os investidores internacionais nesse sentido. Então, é isso. Eu acredito que, né, não é um tema que se esgota aqui, né, pelos vários pontos de vista que existem a respeito. Pessoalmente, não gosto de falar assim, sou ideologia de direita, sou ideologia de esquerda. Não. Eu tenho um pensamento, digamos assim, mais próximo, né, da linha progressista, né, que diz que é a esquerda, mas sem ser do modo mais extremado, de forma radical. Como também é claro, não sou também a favor, né, do extremo da direita, né, do próprio capitalismo, por causa dos problemas sociais que surgem
que são a fome, o desemprego, a violência em si, apesar que ela pode ser das duas vertentes, tanto de direita e de esquerda, reconheço isso a respeito, né, dos problemas das exclusões sociais que acontecem da nossa sociedade, né, que isso tem que ser combatido para que realmente a nossa sociedade seja considerada de forma civilizada, né, de forma progressista em si, e que o pensamento conservador não atende, né, porque ele fica muito, estagna, né, para uma possível evolução. Pois bem, agradeço aí a atenção de vocês e espero estar falando aí numa próxima oportunidade um outro conteúdo que possa interessar. Obrigado pela atenção, até mais, namastê.